percebendo que talvez a saída mais segura para todos seja exatamente na linha da gente pedir um parecer para o órgão de controle do SUS, que é o DENASUS. Tá? A gente pretende inaugurar, pessoal, uma nova era na secretaria, não desmerecendo o que foi feito, mas dizendo que, por exemplo, inclusive nessa questão do controle, a gente deve, acredito que é um prazo curto aí, instituir o nosso componente municipal do DENASUS, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Isso serve, inclusive, de instrumento para o Conselho. Né? É importante porque hoje a gente não tem a quem consultar, a quem emitir parecer, e o DENASUS, componente municipal, ele tem uma ligação direta com o componente nacional. Então eu acho que isso acredita a gestão, acredita o trabalho que nós estamos fazendo aqui e nos ajuda, enquanto instrumento de gestão, a superar uma série de agendas que a gente sabe que o gestor muitas vezes fica sufocado pelos incêndios e muitas vezes acaba deixando para trás alguma situação de planejamento que é fundamental, é constitucional e é previsto nele. Então, isso vale para o Conselho, isso vale para nós. Tá? Então, esse é um ponto bastante sensível. Se vocês autorizarem, a gente faz essa consulta formal, porque o que houve de consulta foi informal. E aí, na questão do plano de saúde, que a programação anual de 2025 também não foi remetida a vocês, a gente já está com uma equipe trabalhando nisso para que a gente possa, quem sabe, na próxima reunião, mesmo que de forma extemporânea, trazer dentro do possível para que a gente possa cumprir esse rito necessário e legalmente previsto para o ano vigente. Com isso, a gente começa a superar essas agendas que ficaram para trás. Tá? E assim, começamos a trabalhar com esse instrumento que é o componente municipal do DENASUS, que eu acho que é algo inédito, que isso traz uma impessoalidade para qualquer gestor. Pessoal, ali, esse instrumento vai ser um instrumento que vai procurar deixar a casa em ordem, independente de quem esteja lá. É um instrumento que hoje o Ministério da Saúde se vale, muitos municípios acabam se valendo somente do componente nacional, mediante provocação, e a gente teria esse privilégio de ter isso na gestão do cotidiano, tanto de vocês, enquanto controle social, e nosso, enquanto executivo da saúde. Tá? Hoje foram anunciadas algumas coisas, pessoal, não sei se todos tiveram a chance de assistir, mas eu sempre gosto de dar também essa satisfação do controle social, porque afinal de contas vocês são a representação da população em cada segmento que vocês atuam. Né? Então eu acho que assim, ficar sabendo só pela mídia ou esperar a mídia falar, eu prefiro estar primeiro falando para vocês e depois para a mídia, mas por uma questão de ordem, como hoje houve o anúncio, então eu vou excepcionalmente passar um pouquinho do que foi falado hoje em relação a alguns anúncios. Esse final de semana, mais precisamente na sexta-feira passada, a gente conseguiu 3 ambulâncias através do meio do governo federal, que foi fruto assim, de um esforço muito grande de bastidores, envolveu muito da agenda que o prefeito fez lá em Brasília, inclusive. Não sei se vocês viram, mas de 853 municípios do estado de Minas Gerais, somente 30 e poucos, se não me engano 38, eu acho, tiveram a contemplação de ambulâncias, e Poços de Caldas, quer dizer, foram 38 ambulâncias e 3 foram para Poços. Então assim, isso mostra um envolvimento muito grande de alguém que, apesar de estar com a corda no pescoço, está numa dificuldade muito grande financeira, tentando virar a página do ano passado, eu falo que o nosso sonho é entrar em 2025. Eu falei hoje para o pessoal que essas ambulâncias representam de forma simbólica essa virada de página. Não que a gente não tenha situações para superar, que a gente está vendo aqui que tem muitas, mas foi fruto de um esforço realizado durante esse ano, que mesmo com todos os incêndios para apagar, a gente correu atrás, então já vão se tornar realidade. Na prática, isso vai representar uma economia racional, ou seja, aumento de serviço com economia financeira. Então a gente pretende inaugurar um serviço móvel de cuidado intermediário, uma situação que não existe no município. Hoje a gente tem 880, você tem o suporte básico e o avançado. Tem situações que às vezes geram dúvida no médico regulador, que são situações que você fala, poxa vida, não enquadra aqui, não enquadra na básica, mas pode ser que precise de uma assistência um pouco mais garantida. Então agora a gente vai ter um suporte intermediário, ou seja, mais uma ambulância rodando efetivamente, e sem contar que a gente vai conseguir economizar também com alguns aluguéis.
Na prática, isso vai representar quase 1 milhão de economia até o final do ano, tá? Então, assim, a gente já está economizando bastante, quase 1 milhão até o final do ano. Vamos lá, falando de economia, a rescisão do convênio anterior, eu vou falar tudo aí depois você pergunta, só para eu não perder o fio da meada. Falando em economia, com a rescisão do convênio anterior, em 2 meses já foram 2 milhões, tá? Acima de 2 milhões de economia dos cofres municipais, ou seja, situações que nos estão dando fôlego para buscar alguma coisa. E esse alguma coisa significa, por exemplo, vocês devem estar acompanhando aí, algumas filas que a gente conseguiu. Eu falo que assim, a gente zera temporariamente, né? Porque enquanto você está lá anunciando que aquela situação está superada, você tem pacientes que estão indo até a secretaria, né? Novos pedidos que estão chegando. Então, na verdade, isso aí, né? Nós estamos equalizando momentaneamente algumas filas de espera. Isso a gente destaca a tomografia externa, tá? Sem contraste. Destacamos a fisioterapia, que amanhã vai estar tendo uma visita, até o pessoal da assessoria de comunicação, eu acho que está aqui, do prefeito. Amanhã está fazendo uma visita nas nossas unidades de atendimento, inclusive já no intuito de verificar como que Poços de Caldas hoje estrutura um serviço que é reconhecido em todo o estado. Hoje Poços de Caldas não é porque o João está aqui, mas o João todos sabem que ele faz parte do CREFITO. E hoje ele vira e mexe, ele vem debater comigo. Doutor, os municípios estão pedindo para eu ir lá falar como que Poços de Caldas estruturou a sua fisioterapia municipal. Tamanha é a relevância e o tamanho do modelo que se tornou esse serviço para o resto do município. Tá? Então, tomografia, fisioterapia e também colonoscopia. Então, a gente tinha uma fila que a gente já conseguiu equalizar, catarata não parou, então a gente está tentando aí, né, a manter o ritmo das cataratas e talvez com parte dessa economia a gente está tendo condições de anunciar algumas coisas dessa natureza que eu estou colocando para vocês, tá certo? Então, enfim, tirando isso, pessoal, a gente está trabalhando em algumas situações, nós temos muitas demandas reprimidas que foram identificadas, muitas, e temos aquelas que são prioritárias. Então, para a gente, de fato, fazer uma gestão nacional, a gente está buscando naturalmente equalizar aquelas que hoje são mais críticas. Então, por exemplo, otorrino, laringologia, que envolve, né, nariz sangrando, a gente sabe que casos de epistaxe, às vezes desvio, uma série de situações que hoje aflige um grande número de pacientes nessa fila de espera, a gente está tendo aí uma sinalização, isso a gente fechou hoje junto à Santa Casa, da possibilidade de ainda nesse mês já começar esse mutirão de otorrino. Então é claro que não é todo mundo ao mesmo tempo, né, pessoal? Então assim, eu faço essa fala porque às vezes quem está do outro lado acha que os pacientes vão ser convocados todos juntos no mesmo dia. É diferente de catarata. Catarata é uma cirurgia que você faz rápido, você consegue um volume grande de pessoas resolver no mesmo dia. Esses tipos de cirurgia já são cirurgias que as pessoas vão ser chamadas num volume razoável, mas em datas programadas, tá? Então, vamos lá. Falamos aqui da questão da otorrino. Uma outra frente é a ortopedia, que é uma demanda que sempre grita, sempre urge. Então a gente já está começando a ver a possibilidade de já começar a fazer cirurgias aí, a princípio de joelho, que a gente identificou que tinha um número maior de pacientes, e vamos partir para outras também. Estamos buscando outras frentes, tá, pessoal? Ginecologia, urologia, enfim, mas isso depende de todo um esforço e um fôlego financeiro, naturalmente, que a gente está buscando em cima de uma boa gestão. Eu falo que assim, a gestão, o dinheiro não é novo, ele tem que sair de algum lugar, mas à medida que você consegue economizar de um lado, otimizar de alguma forma, buscar em outro ente algum tipo de apoio, é onde você consegue suprir uma necessidade que até então vinha gritando e de repente urgia de alguma forma. Então, pessoal, a partir de hoje a gente tem aí oficialmente então a nossa situação enquanto secretário de saúde, o Baeta, um representante que eu digo que veio do controle social enquanto adjunto, trazendo esse olhar, essa questão da auditoria do SUS e todos esses serviços que a gente procura já sinalizar com menos de 100 dias de governo, no intuito de realmente dar essa sinalização prática de que a gente está trabalhando, fazendo possível, às vezes até aquilo que parecia impossível, mas sempre tendo essa consideração com o controle social, entendendo que vocês
são os representantes maiores daqueles que estão segmentados, né, na nossa população, representando cada um e representados por vocês aqui, ok? Pois não. Só para pontuar algumas coisas também. O do Zenasul vai ser excelente, porque dá uma segurança, não, para os prestadores, para vocês também, para nós também. Isso é uma coisa do forno, eu acho que pouquíssimas cidades têm, eu acho que é difícil quem tem. Sobre a prestação de conta, já extrapolou o prazo do prazo, não é o PAS e não é o RAG. Isso vocês estão vendo mediante os órgãos para poder a gente fazer desse ano e tocar para frente, daqui para frente, porque para trás já não. As prestações de contas são das comissões de finanças. Nós estamos muito atrasados, porque nós olhamos desde março do ano passado e não demos resposta ainda já. Então eu tenho essa preocupação dos órgãos cobrar futuramente essa demora da comissão. Então essa comissão de finanças é a análise até dezembro de 2023. Então o que vai constar é até dezembro de 2023. Tem que dar desfecho. Essa comissão, João, só me explica como que está hoje em relação, porque essa comissão é do Conselho, né? Tem que ser da Secretaria de Saúde, que era o Fabrício, que era administrador. E por que ela não avançou? Só para eu entender. Porque as duas vezes que nós estivemos lá, o Fabrício não, marcou tudo, nós estivemos, porque as reuniões têm que ser lá, sobre finanças, e ele não foi. Ele foi atender, né? Ele era médico. A gente tinha avaliado tudo, já tinha as perguntas, mas aí só estava o Ronaldo, né? O Ronaldo, ele é contador, então ele vai mostrar na tela pra gente alguma dúvida, mas tinha que ter alguém para... Eu acho que mediante essa provocação consta em ata, a gente vai retomar essa agenda imediatamente, porque assim, não faz sentido a gente retomando, inclusive com essa proposta de um componente municipal Zenasus, eu acho que não tem por que a gente deixar isso para trás. Então a gente faz isso... Daqui para frente, a prestação de contas vai ser de janeiro, fevereiro... E aquilo que for dependente dessa gestão, pessoal, eu falo que assim, o executivo ele é impessoal, né? O fato de eu estar hoje nessa condição não está, né? Outro que vier e a qualquer momento, então isso não invalida a minha responsabilidade perante situações que aconteceram, mas essas situações muito atrás, especificamente, eu acho que a gente tem que sair um pouco do campo da opinião. Eu acho que é muito perigoso a gente pedir opinião, mesmo que para um órgão oficial, porque às vezes ele emite uma opinião um pouco subjetiva, mas às vezes o órgão que controla tem uma outra posição. De repente o DENASUS, que é o órgão de controle que fiscaliza os recursos do SUS, entende de forma diferente desse órgão que te aconselhou, e aí não adianta você falar, mas foi o fulano, foi o Beltrano, não. Então vamos consultar a fonte. Se quem fiscaliza disser que tem que preencher, a gente preenche com ressalva. Porque isso, nós vamos preencher informações que competem a outros períodos que nós não estávamos na gestão. Isso preocupa. Até porque existem situações hoje que estão sendo amparadas por órgãos de controle, né? Vocês sabem bem. Tanto que eu tranquilizo, de certa forma, o Conselho em relação àquilo que vocês ressalvaram das prestações quadrimestrais. Porque é o seguinte, como tem essa questão de órgãos de controle avaliando e analisando exatamente o que vocês ressalvaram, eu acho que essa ressalva está embasada, de alguma forma, porque já existe um trabalho externo sendo feito, né? Então vocês, com os recursos que tinham e com o entendimento da época, vocês viram que não tinham condições de fazer essa avaliação. É nessa hora que os órgãos de controle entram, inclusive o DENASUS. Então o DENASUS ele dá esse aparato e por isso que a gente quer estruturar municipalmente falando, um componente municipal para que seja também usufruto e apoiador do Conselho Municipal de Saúde. Secretário, a gente deixou bem claro e consta em ata que nós não estávamos contra nada, nós só estávamos nos resguardando. Claro. E nós também, o resguardo é de todos. E esse resguardo, a gente via, como o senhor falou, o respaldo no que a Câmara Municipal podia nos dar de resposta, o Ministério Público, né, e o Conselho de Saúde superior ao nosso. Porque diante dessas três situações, instituições que podem nos proteger, a gente via que a gente
eles falassem assim, ó, pode ir em frente que está tudo Sim, ok. sim. Aí a gente vai analisar e ver se foi prestada conta ou não daquilo que a gente estava resguardando. E o bacana do componente municipal é exatamente isso, ele não esgota na Secretaria Municipal. Então o que acontece? À medida que eles têm alguma dúvida ou percebem que não tem condições de fazer algum tipo de levantamento ou uma auditoria de assistencial que seja, ele remete àquele que está acima, que no caso é o componente nacional. Lembrando que o componente nacional ele tem a sua divisão estadual, né, no escritório estadual, que fica em Belo Horizonte. Então, assim, o municipal ele tem essa ligação também com toda essa estrutura. Secretário, duas colocações que eu acho que é importante. Você não tem orçamento, né? O seu orçamento já está praticamente fadado a toda a gestão desse ano de 2025. É um ponto. Eu vi o senhor falando de algumas questões pontuadas, de algumas ações que vão acontecer. Como que você pretende colocar essas ações em campo sem um recurso financeiro, até porque o recurso já está comprometido? E outra, a questão do Conselho Municipal de Saúde, que é o representante, é o órgão fiscalizador em primeiro lugar da saúde, nós não temos representantes dentro do nosso grupo do Conselho Municipal e muito menos participando das reuniões, porque a gente coloca algumas demandas lá dentro do grupo para que se tome alguma posição, porque nós como conselheiro nós somos cobrados, como se nós tivéssemos a obrigação de fazer o que a gestão tem que fazer. Então eu gostaria que o senhor tomasse uma posição junto aí com os seus paritivos, porque na última gestão nós tínhamos 5 representantes, no final nós ficamos com nenhum, porque todas as vezes que saía algum tipo de situação relacionada à saúde, eles se sentiam ofendidos e não participavam. Então, questão, trabalhar a parte financeira até o final do ano, porque é difícil você ser o gestor, além de ser o maior representativo à Secretaria de Saúde, né, não tendo esse recurso. Como é que você vai trabalhar nisso? Na verdade, assim, a gente está buscando tudo aquilo que é possível, né? Eu acho que fazer gestão é isso, né, gente? Porque você fazer e não pagar, né, é igual comprar fiado, né? Eu posso comprar, entrar num shopping e sair comprando fiado, ó, sair cheio de sacola, mas não paguei ninguém. Então, na verdade, fazer gestão é isso, é você, de fato, otimizar o recurso que você tem, tentar criar economia onde você pode, buscar o apoio dos outros entes e tentar otimizar todos os recursos que você tem para que você possa, de fato, cumprir a sua obrigação enquanto executivo, né, dando assistência à população. De fato, é um ano complexo, né? Complexo porque ele começa sem uma programação anual de saúde. E aqui eu lamento muito, né, porque eu sei que o conselho estava instituído, eu estou recém-possado, exatamente hoje, quando titular da pasta. Agora sim, agora são situações que vêm se arrastando há algum tempo e que talvez essas provocações, talvez nem precisassem ter vindo somente do executivo nesse momento. Eu penso assim, eu lamento muito aquilo que eu não tive controle, que foi da gestão anterior, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que a gente assumiu, identificou o problema e estamos tentando sanar, eu penso que é nosso papel tentar equalizar o máximo de situações, trabalhar de forma responsável, né, dentro do orçamento, apesar de comprometido, mas fazendo esses ajustes necessários e, ao mesmo tempo, tentando buscar financeiramente viabilidade para isso que a gente entende que é mais urgente. Por isso que eu friso muito a questão da importância da conferência, pessoal. A conferência ela vai trazer o planejamento dos próximos 4 anos. Então, trazer e reforçar a importância da conferência é mostrar a importância dos instrumentos que vão nascer desse processo. Então, esse planejamento, né, o Plano Municipal de Saúde, o Plano Plurianual, que vai gerar a programação anual do ano que vem, tudo isso é fruto desse trabalho, que começa aqui, nessas reuniões, nesse espaço onde a gente está hoje aqui. Você veja, a gente está aqui, né, apto e vou estar sempre que eu puder à disposição de vocês para estar fazendo respondendo aquilo que for necessário, fazendo aquelas sinalizações que eu entendo que são fundamentais para o controle social e aquilo que, de repente, não tiver na minha pauta, mas for pauta também do Conselho, a gente está à disposição, tanto aqui quanto lá, tá? Então não tem diferenciação. Hoje eu estou com um colega segurando o plantão e estou aqui me sacrificando. Da mesma forma, eu estou lá no gabinete à disposição de vocês, caso precise. Então, assim, pessoal, eu acho que é trabalhando com transparência que a gente tenta, e aqui eu quero frisar, fazer o melhor com o que a gente tem. Não sou dono da verdade,
Isso eu falo muito pro meu time, hoje eu falei, olha pessoal, qualquer um que está aqui poderia hoje estar no meu lugar ou no lugar do meu adjunto, porque a gente tem um time muito comprometido, cada um com a sua característica, com a sua área de domínio, com as suas habilidades. Mas eu acho assim, o fato da gente estar coeso, unido, e da mesma forma eu falo para vocês, pessoal, se vocês estão nesse espaço, o executivo, ele não está numa esfera maior. Eu enxergo muito o conselho como alguém que está no mesmo nível. Enquanto instituição, vocês representam muito para a gente. Então, o que acontece? Não é uma questão do Luiz, pessoal. Isso é o que está na lei, é o que está na 8080. Tá? Então, isso veio como uma conquista da reforma sanitária. Eu, quando dava aula para os meus alunos de saúde coletiva, eu não ficava ensinando lei para eles, eu ensinava a reforma sanitária. Eu contava para eles cada passo que levou os reformistas à construção do Sistema Único de Saúde. Porque eu acho que a partir do momento que você faz com que eles entendam o que de fato estava sendo buscado naquela conquista, aí sim você pode dizer que o SUS é uma conquista. Porque na verdade você falar que é uma conquista, mas não dizer o porquê, eu me preocupo muito com essa nova geração, a geração TikTok, né, que passa ali uma mensagem ou outra, mas às vezes não tem ideia do que foi uma reforma sanitária, por exemplo. Tá? É só fazendo um adendo, tá pessoal? Pode falar. Aí a questão do conselho, você não me respondeu, da falta da pessoa dentro do grupo, aqui no nosso conselho no dia a dia. Mas o João vem em todas. Não, mas eu preciso dentro do nosso grupo do WhatsApp para responder as nossas questões. Então, peraí, explica eu entendo. Dos 4 representantes, costuma, não os secretários nem adjunto, os outros membros fazer parte, nós temos um grupo de WhatsApp do conselho. E às vezes tem algum questionamento que pode ser sanado ali mesmo, perguntando para alguém ali. Então, pode fazer parte qualquer um, se for 2, 3, quem for os outros representantes, você vai ver, né, João, não o secretário e o secretário do adjunto, não, só vocês vão ficar loucos também. Mas os outros pode fazer parte e a gente faz o diálogo por ali. Eu acho assim, pessoal, e na verdade não sou eu, Luiz. Eu acho que qualquer canal de comunicação responsável, né, e previsto na legislação, ele é inquestionável. Tá? Esse é um espaço oficial. Tá? O WhatsApp, a gente tem que entender que tem limitações. Existe uma coisa que se chama Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Eu não posso chegar lá e falar assim, olha, estou com uma paciente aqui, a dona Maria da Silva Siqueira, CPF e tal. A partir do momento que eu coloco qualquer situação desse tipo, eu posso estar expondo uma pessoa e aí a gente fica limitado. Então, desde que se estabeleça, vamos dizer assim, uma boa comunicação e que se entenda algumas limitações que o aplicativo coloca, eu acho que não tem problema, sem citar nomes. Eu acho que assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, vocês têm que estar atentos em relação a esse cuidado. Tá? Aquilo que for demanda cotidiana, eu não vejo, não faço objeção e acho que assim, da minha parte está aprovada a questão de a gente nomear e verificar quem é que vai estar. Ok? Doutora, e finalizando, quero parabenizar. Ela vai fazer uma pergunta. Muito bem. Ela quer falar primeiro. Ela quer fazer uma Deixa ela pergunta. falar e você Eu quero fecha. falar. O primeiro ponto é o seguinte: uma grávida me procurou e falou que não tinha ultrassom. Ela pagou, mas muitas pessoas não conseguem pagar. Esse é o primeiro ponto. Você, enquanto secretário, eu vou repetir novamente, você está chegando agora, realmente está pegando uma bomba aí na mão, né? Mas tem pessoas lá que já estavam. Então você fala assim, escrever uma página nova, eu vou usar um termo em Minas, eu não sei se você é mineiro, não adianta você querer limpar o chiqueiro e deixar os corpos lá. Então nós tivemos aí um escândalo aí em Poços, de uma funcionária que já devia estar na rua, porque ano passado ela fez a mesma coisa, ano passado, se eu não me engano, ela estava no trabalho, prevaricando, lá no Cristo, sofreu um acidente de carro. Na época em 2022, ela fez a mesma coisa, porque só ela poderia deixar o CCZ entrar dentro da UPA e tirar um gato que era o pet terapia dos funcionários na pandemia, e sumiu com ele. A mesma pessoa. Essa semana a mesma coisa. Então assim, eu estou te pedindo, exonere essa mulher, não vou citar nome, todo mundo sabe quem é, não preciso falar, você também sabe, né? Então está na hora de exonerar essa mulher. Porque assim, se você quer corrigir os erros que tem que tirar essas pessoas.
Você não faz uma nova história com as pessoas que já estavam lá. Aliás, pessoa que era junto com o ex-secretário que fez todo esse reboliço aí, que provavelmente vai ser citado na federal também. Não é só o secretário de saúde que coloca os cargos. É cargo Aí comissionado. tem prefeito, vice-prefeito, então não é ele Indicador. exonerar, o senhor exonera. Ele tem todo o contexto aí, tem que fazer um levantamento todo. Sim, né? sim. Eu escrevi um texto para o prefeito no dia do estado, mas ele é muito educado, ele não respondeu. O Sérgio até era mais educado, porque o Sérgio respondia quando você falava com ele. Ele não respondeu. Esse cargo é do vice. Então, assim, não tem como a gente mudar a história se a gente não trocar isso. Na verdade, assim, né, eu tive o cuidado de, antes de fazer essa fala, ver se meu nome já foi publicado, viu? Para ver se, né, se de fato oficialmente eu podia me anunciar aqui, porque, enfim, porque tem um delay da publicação. Então, na verdade, assim, de hoje para frente eu estou, né, vamos dizer assim, nomeado. Isso que a Luciana falou é fundamental, né? Cargos comissionados, eles são cargos de confiança vinculados a uma estrutura que fecha no prefeito. Então, assim, a gente tem toda uma estrutura que eu preciso verificar. E em relação ao que aconteceu, naturalmente, enquanto secretário atual, nós vamos apurar, verificar se houve todas as medidas prévias, questão de desconto ou pedido de licença. Eu preciso apurar junto ao RH para que a gente não seja também injusto naquilo que está sendo colocado pontualmente em relação a essa situação. Em relação à questão do passado, ao que foi, enfim, são histórias que eu particularmente desconheço, vou ser muito sincero, né? Isso você está me falando. E assim, me coloco à disposição, você pode estar indo no gabinete, a gente pode estar conversando até para você trazer alguma coisa, mas eu peço que a gente tenha esse tempo hábil, pelo menos, para que a gente possa fazer uma apuração adequada e verificar se os trâmites internos de recursos humanos se foram cumpridos em relação a essa situação especificamente. O que aconteceu na semana passada? Eu estou nomeada a partir de hoje, oficialmente. Não, eu sei, você estava como subsecretária. Sim. Que na verdade, eu vou ser sincera, eu estou assim pronta a fazer um abaixo-assinado realmente para tirar ela, né? Acho que é o que a cidade inteira quer que a gente vê aí. Então, assim, eu não vou fazer por enquanto, eu vou esperar uma posição de vocês, assim como eu mandei para o Paulo Ney. Vou esperar uma posição. Se não tiver, eu vou fazer um abaixo-assinado para tirar ela. Porque ela recebeu um dinheiro grande, poderia ter sido investido na saúde, não quis tirar férias, né? Pelo que a gente viu. Você está falando, tem uma parte que, às vezes, o que é dito, o que vai para a mídia, é o que o doutor falou, tem que ser muito bem levantado, porque a gente já viu, inclusive agora, de janeiro para cá, coisas que foi dito na mídia sobre, inclusive, secretários e tudo, que é uma inverdade e que não existe. Então, isso... não está no portal de transparência. Não, mas o teor mesmo, é isso que ele falou, tem que levantar. Nesse caso especificamente, né, você está falando de recurso, né, de recurso financeiro, né, pagamento. No caso dela especificamente, ela não recebeu ainda referente a esse mês. Então não dá nem para falar que está no portal da transparência. Não, eu digo assim, o que aconteceu semana passada, não é isso? Então, assim, a gente ela ainda está cumprindo um mês, né? O que eu quero dizer. Isso é o que eu posso já antecipar. Sim. Mas aí a gente vai naturalmente apurar dentro da legislação municipal, dentro de todas as esferas, inclusive de danos dos recursos humanos, para que a gente possa tomar as medidas necessárias. Sim, porque também entra em prevaricação, né? Eu só pedi, não sei se eu eu pedi para não nomeá-la para o Conselho de Saúde. Tá ok. Tá bom? Por Tá ok. favor. Para não dar esse burburinho. Não fica essa ressalva. Continuar. O doutor precisa... Ele tem que trabalhar. O Rui. Rui. Só o Rui, a última, rápido. Vai, pode falar. Pode falar que estou gravando, pode falar. Tem que fazer a sua pergunta, pode falar. Ele vai responder. É porque tem uma pergunta que não foi respondida. Os ultrassons, né? Eles estão dentro da pactuação com a Santa Casa, dentro desse convênio novo e tal. A gente está quase terminando de resolver todos os problemas em relação à gestantes, inclusive aqueles problemas crônicos, a gente vem de muito tempo. Então a Santa Casa está dando uma solução muito boa para a gente nesse sentido. Né? Então é lógico que eventualmente se tiver alguma gestante meio perdida aí, pode acontecer. Né? Sinaliza para nós que a gente Está sendo realizado bastante. Bastante, né? estão fazendo uma quantidade.
Você quer acrescentar? Eu posso dizer assim, com relação ao SAMU que você estava falando, as ligações do SAMU estão indo para Varginha. O que está acontecendo? Virou um SAMU regional para nossa causa? O que acontece é o seguinte, nós tivemos um problema muito sério com o tridígito 192. O número 192, isso já tinha acontecido no passado, pelo que eu levantei, e a gente, o nosso tridígito estava vinculado a Oi. A Oi, eu acho que é de conhecimento de todos, que quebrou. Só que ela manteve alguns serviços, eu acho que até por uma questão, né, de processo, né, até que houvesse toda a finalização da situação dela enquanto empresa, ela manteve alguns serviços, só que sem infraestrutura nenhuma, ou quase nenhuma, de manutenção. Então o que acontece? Quem tinha ou quem tem, né, a operadora hoje sabe que muitas vezes algum telefone continuou funcionando, mas de uma forma muito precária, com muita instabilidade. Tinha hora que funcionava, hora que não funcionava. Isso levou, essa é uma pergunta importante, porque foi o que levou a gente a ter que tomar algumas medidas administrativas duras, do tipo notificar várias vezes a Oi, mas sem resposta. Tentamos fazer vários contatos via 0800, mesmo com protocolo, mas sem qualquer tipo de devolutiva efetiva. A gente entrou num processo de pedir a portabilidade para trocar para outra operadora. Só que para isso tem um trâmite burocrático. Enquanto isso não acontecia, foi aonde a prefeitura divulgou alguns números que não são tridígitos, que não são 192, que é o que estava no site. Agora a gente conseguiu regularizar temporariamente, já estamos em vias de fazer a mudança para Vivo, tá? Porque isso aí está acontecendo quase que simultaneamente, mas ainda a Oi está dando alguma chance de voltar a funcionar, por isso foi noticiado, inclusive. E assim, para que a gente possa normalizar. Então, nesse meio tempo, eu não sei, aí eu te confesso, né, sinceramente, que é a primeira vez que eu ouço que alguém tentou ligar e caiu em Varginha. Pode ser que tenha alguém tentado e caiu num outro 192 que não era municipal. Mas acredito que tenha sido nesse período. Mas é a primeira vez que eu escuto alguém fazer isso. Ano passado até coloquei no nosso grupo de WhatsApp do conselho, eu estava passando na rua e aconteceu um acidente. Todo mundo começou a ligar e falou, pô, tem Varginha, o que está acontecendo? Como eu sei que nós lutamos muito aqui em Poços, o conselho, para não regionalizar o nosso SAMU, né? Então, o que me vem à cabeça é o seguinte, regionalizou. E a gente teve o cuidado de comunicar todos os outros órgãos tridígitos, tá? Então a gente comunicou a polícia militar, o corpo de bombeiros, porque é quase que instintivo para as pessoas, quando ligam para o 192 e não conseguem, eles ligam ou para a polícia ou para o bombeiro. Então eles já estavam passando no telefone um número novo, porque a pessoa na hora do desespero não vai entrar no site da prefeitura. Para olhar lá. Essa leitura a gente fez. Então, mesmo divulgando, a gente teve esse cuidado. Então, a gente conseguiu direcionar vários números pelos bombeiros e polícia que imediatamente eles faziam essa transferência e sinalizavam o número para as pessoas. Então, continua municipal e vai melhorar, porque agora com essas ambulâncias novas a gente vai... Eu acho que saiu um erro do sistema, porque algum tempo atrás aconteceu isso. O quê? Eu liguei e caiu em Varginha. Muito tempo atrás, Pois depois corrigiram. Deve Deve ser algum erro. Eu sei que a Oi deixou a gente praticamente a pé. E assim, a situação veio de encontro com a situação da empresa, que, enfim, quem tinha Oi sabe do que eu estou falando. E a gente estava ligado a ela enquanto contrato municipal, então tinha contrato. E esse instrumento, até você fazer a mudança, portabilidade, justificando, na administração pública, mesmo sendo em caráter emergencial, a gente teve esse delay ali, mas enfim, agora já regularizou e a portabilidade vai vir com tudo equalizado, né? E mais, falando de SAMU, além desse serviço intermediário, acreditamos que até semana que vem a gente restabelece a base sul, tá? Porque se nós fôssemos regionalizados, a gente não poderia criar esse serviço, né? Se nós fôssemos... Não. A gente não tem essa autonomia. Tanto que aqui a gente está criando uma nova estrutura de rede. Quando a gente fala, por exemplo, ambulância branca, que a gente pôde remanejar para situações que a gente chama de transporte de paciente, né? Porque uma coisa é o atendimento móvel, você está atendendo o paciente e transportando.
Outra coisa é o transporte, é o paciente que teve alta de um hospital e precisa ir para casa ou fazer um exame, enfim. Então são duas situações que a gente está tentando reestruturar. Inclusive depois a gente vai precisar muito da ajuda do Conselho na divulgação desse serviço, para que o cidadão consiga entender o que é o que. Porque hoje em dia a gente tem um problema muito sério, e essa é uma reclamação frequente lá do pessoal do SAMU, que às vezes quem liga quer transporte, mas na verdade, como não tinha essa diferenciação, você ocupava uma ambulância de atendimento móvel para fazer um transporte, e às vezes quando precisava de um serviço avançado você não tinha, porque ela estava empenhada transportando o paciente. Então são coisas que a gente precisa ajustar no nosso município. É igual a regulação do SUS-Fácil. O quadro de funcionários da UPA hoje ele está completo? Ele tem muita rotatividade ou como é que está? Olha, a gente está reestruturando, né? Eu não sei aqui nesse momento de passar os números, mas eu posso trazer numa próxima reunião, mas enfim. Mas a gente está num processo que houve uma mudança, inclusive, no organograma, né? A diretoria se transformou em coordenação, a diretoria médica. Então, no novo organograma que foi aprovado, né, pela Câmara no ano passado, houve uma mudança nessa estrutura. Mas a gente está tentando identificar novas necessidades para poder reestruturar. Quando eu falo, por exemplo, de serviço intermediário, possivelmente a gente vai ter que trabalhar com algum tipo de reestruturação. Porque, na verdade, eu não vou conseguir uma equipe da noite para o dia. Hoje, houve remanejamento do pessoal? Hoje, está basicamente assim, a gente está com as equipes basicamente mantidas, mas dentro de um escopo que a gente acredita que em algum momento a gente tenha que melhorar essa estrutura. Tá? Pronto, gente? Ok? Pronto. Então tá bom, pessoal. Então, parabenizar o senhor, tá? Nesses poucos meses a gente é pescador e tudo, a gente viu uma mudança, é muito fácil falar com o senhor, a senhora entende muito e faz muito tempo para não ter uma pessoa fácil de entender o que é que está acontecendo com uma visão dessa. Então, está muito bem a experiência, nós estamos bem representados, parabéns. Nós queremos que o secretário seja parceiro Mas essa é a do minha Conselho de visão. Saúde, tanto quanto o Conselho vai ser Pra parceiro. vocês terem uma ideia, quando eu vou fazer uma fala aqui só para ilustrar. Quando eu estava superintendente regional de saúde, voluntariamente, eu fui um dos organizadores da Conferência Estadual de Saúde. E lá eu me coloquei como um dos, desses mediadores aí. Eu mediei várias discussões do Conselho Estadual de Saúde, me colocando à disposição por entender a importância da gente ter esse olho no olho, construindo a várias mãos, tá, pessoal? Porque eu falo que assim, eu não sou dono da verdade, eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Mas aquilo que eu posso trazer de uma bagagem que eu já tive, é claro que a gente, podendo agregar, é onde a gente coloca para vocês, para a gente tentar errar menos, né? E da mesma forma, a gente espera que a recíproca seja verdadeira. Eu acho que aquilo, esse é o meu perfil. Eu trabalho, aqui em Poços desde 2007, inclusive quando eu estava terminando minha residência lá em Pouso Alegre. Santa Lúcia foi a minha primeira casa, então a gente está lá até hoje. E assim, então eu posso dizer que assim, pessoal, eu aprendi muito sobre Poços de Caldas, trabalhando na assistência, trabalhando no hospital que presta serviço para o SUS e enxergando a operação. Então eu falo que assim, e hoje ter do meu lado alguém que veio do conselho é uma honra, tá, gente? Por isso que eu falo, hoje está o Baeta, poderia ser qualquer um de vocês, porque um dia ele já esteve aqui. Então sintam-se à vontade de levar essas angústias para o nosso gabinete, porque é nosso papel, gente. Ali nós temos um papel institucional. E quem sou eu para querer travar qualquer tipo de guerra aqui dentro, sendo que o que a gente mira é a mesma coisa, tá? Eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi muito, pessoal, nesses espaços que eu ocupei, é entender que a construção, às vezes, ela exige alguns debates, e às vezes até embates, mas no final, se a gente mira numa mesma situação, se a gente quer melhorar uma mesma coisa, a gente não pode levar isso para o lado pessoal. Então eu acho que assim, essa é a minha forma de pensar, e é esse perfil que vocês vão ver sempre junto com vocês. O que a gente lamenta às vezes é aquele que simplesmente se opõe por ser oposição. Porque eu acho que assim, a oposição ela é necessária. Eu acho que construtiva, mas de forma construtiva.
Se a gente mira numa melhoria e a gente pensa diferente, vamos colocar isso de forma construtiva. Agora sim, às vezes a gente vê aquela oposição, que é oposição por ser oposição. É aquele indivíduo que ouve você fazer uma proposta, elogia a tua proposta e nas costas ele fala exatamente o contrário para poder agradar a um público que infelizmente sabe que exige dele uma postura contrária a qualquer tipo de proposta. Então, esse tipo de oposição, eu vou ser muito sincero, pessoal, eu acho que é uma oposição que não constrói, tá? Ela existe, vai existir sempre, mas ela perde crédito à medida que as pessoas começam a ver que se aquele ali não sabe fazer uma oposição construtiva, sempre vai ter alguém que sabe. E no nosso gabinete a gente não tem discriminação, mas aquele que traz o olhar construtivo sempre vai ter muito mais chance de mudar e provocar mudança do que aquele que não faz dessa maneira.